Câmara Municipal de Maricá promoveu na tarde desta quarta-feira, 29 de junho, no Cine em Fio, sob iniciativa da vereadora Andréa Cunha, a primeira audiência pública com o tema Cultura e Políticas Públicas Permanentes. O evento foi realizado de forma híbrida, ou seja, presencial e online, com transmissão pela rede social do Legislativo, e contou com diversos representantes de diversas entidades culturais, além também de coletivos de diferentes segmentos atuantes na área. Estiveram presentes o secretário de Cultura de Maricá, Sadi Bianchi, a vereadora Andréa Cunha, o vereador Radesh, a presidenta do Fórum Cultural de Maricá, Raquel Simões, o representante do ICETIM, Cláudio de Souza Gimenez, o vereador Danilo Santos e o turismólogo José Alexandre. Além das participações das autoridades de Maricá, o evento contou com a participação dos fazedores de cultura da região, que reivindicaram mais espaço e transversalidade. A superintendente de Economia Criativa da Codemar, a Vivi Martins, ressaltou a relação entre cultura, educação, trabalho e tecnologia para desenvolver a cidade. Cultura não é gasto, é investimento. A cada R$ 1 investido, o município recebe R$ 1,50 de volta, afirmou a Vivi Martins. Eu vou passar a palavra agora para o secretário de Cultura, Sadi Bianchi, para dar sua saudação a todos, todas e todas. E após a fala do nosso secretário, a gente começa os trabalhos aqui com os expositores, com os respectivos eixos. É um momento de alegria, como eu falei, porque nós estamos vendo aqui grandes artistas da cidade. É a primeira, a Andréa é protagonista, e isso é importante ficar registrado na história desse legislativo municipal, que é a primeira audiência se instala na cidade. Depois de 208 anos de existência, nós temos uma audiência pública. E isso é fundamental, exatamente. Esses aplausos que surgiram na Grécia há 19 séculos a.C. para poder acordar os deuses, para mostrar que os homens, eles também saem da média, saem do mediano. E eu acho que a vereadora, nesse momento, ela sai da média e nos coloca nesse espaço para discutir, para poder fazer a escuta, aquilo que é necessário para construir as políticas públicas de uma cidade, que historicamente não tem sido saudável para a vida brasileira. Porque quando se trata de cultura e de um processo histórico de políticas públicas no país, nós temos uma história de golpes contra os povos originários, golpes contra os povos africanos, golpes contra as mulheres, golpe contra as repúblicas. E esses golpes continuam, seja eles parlamentares, seja eles objetivos, seja eles invisíveis. Maricá caminha no sentido contrário nacionalmente da conjuntura. E isso é importante quando a gente fala de cultura, porque não é somente a questão das linguagens artísticas que nós estamos falando quando se fala de cultura, porque cultura é tudo que o engenho humano produz material e imaterialmente. Então estamos falando de culturas filosóficas, estamos falando de culturas tecnológicas, está aí o ICETIM representado aqui na mesa, com um papel importante na cidade. A cultura no campo científico, também o ICETIM nesse momento, em Cuba, representado por uma delegação e nosso vice-prefeito, avança nesse campo e Maricá, mais uma vez, se torna vanguarda. Queria saudar aqui o Maricá das Artes, aqui, quando vejo Patiara, gerente do projeto. Ele vendo vários artistas importantes, inclusive um dos criadores da videoarte no mundo, Bill Landberg. Seja bem-vindo sempre. Nenhum artista de Maricá ficará mais invisível num projeto da cultura unificada entre Comissão de Cultura da Câmara e Secretaria de Cultura, Andréa. Nossos artistas serão protagonistas, serão visíveis para poder desconstruir essa história perversa da sociedade, do Estado e nação brasileiro. Nós queremos transformar na cidade em projetos de políticas estruturantes, como tem o Maricá das Artes, como tem as políticas duradouras através de editais. Então é com esse espírito, com essa alegria que eu queria saudar. E é importante isso, como vocês observaram, a manifestação do Conselho
né? E isso demonstra que, mais uma vez, né, a cidade também caminha nesse campo dos diálogos coletivos, dos diálogos plurais, e trocando o eu por nós, como a Andréa falou aqui na sua fala, que foi importante. E isso demonstra que cada vez mais nós queremos dialogar com a sociedade civil organizada através do conselho forte, atuante e, sobretudo, facilitador das políticas culturais da cidade, para que, de canto a canto do município, seja representado cada vez mais todas as linguagens artísticas e todos esses trabalhadores. Porque nós temos esse papel. E governos, como o de Maricá, né, eu vi, né, a gente, né, democracia é importante também para as discussões, para as críticas, para as autocríticas, né, que nós precisamos fazer. Nós precisamos avançar no processo geracional. Eu estou vendo, né, está tendo agora a caravana, através de Maricá das Artes, nas escolas públicas. Isso é importante, a gente fortalecer a juventude com acesso à cultura. Nós precisamos pegar as lonas culturais e fortalecer o acesso à cultura dessas comunidades onde tem as lonas culturais. Nós precisamos fortalecer os artistas da cidade. Nós precisamos regularizar, e aí é um papel da prefeitura, né, de regularizar os artistas da cidade, para que a gente avance nesse processo. Acho que a gente precisa cada vez mais entender que quando se fala de fomento, e aí já entrando no tema que a Andréa falou, né, que eu vou falar, então estou um pouco a princípio, porque não é meu tema específico, dizer o seguinte: é a sociedade civil organizada que precisa se apoderar, né, se empoderar do que é a cultura. Quando o Sadi fala no início que cultura é um somatório de crenças, valores e tudo mais, a criatividade ela nasce da cultura. Então a economia criativa é toda a criatividade movida por essa cultura. Ela nasce da cultura, senão ela não existiria. E nesse sentido, quando a gente fala de eixo estruturante, é bonito, né? São palavras bonitas. Eixo estruturante, o que é? É algo que estrutura. O Radesh bem pincelou, a gente teve um momento com a Quá, um momento Fabiano e depois. Mas depois de tudo isso e depois do petróleo, o que a gente vai fazer da vida? Não é? Depois desse momento, a gente precisa pensar agora. É a juventude de hoje, que tem menos de 30 anos, que vai viver o pós-petróleo. É quem hoje tem 30, tem 40, que vai envelhecer nessa cidade sem o petróleo. Porque ele, ao contrário da criatividade, o petróleo é um recurso finito, ele acaba. E a gente precisa entender o seguinte: quando se fala em fomento, não são... E aí eu entro na questão do Zé Alexandre, promoção e eventos. Promoção e eventos no Brasil são os que mais geram emprego e renda. Não é só uma ação, não é só um evento, não é só um show. É toda uma cadeia produtiva que trabalha e vive daquele evento. E a gente precisa entender que Maricá, e aí a gente está entrando no fomento, aí Zé Alexandre também é uma provocação de uma forma bem positiva, a gente precisa entender que Maricá tem um celeiro de criativos, tem um celeiro de artistas. A gente precisa ter o pensamento que o fomento não é uma esmola. O fomento não é dar dinheiro para o artista. O fomento é fazer com que fomento, editais e afins. E aí, Sadi, você sabe que eu sou extremamente crítica, mas eu falo isso de uma forma muito fraterna. A gente precisa que Maricá avance no fomento às artes e à cultura. E quando eu digo isso, eu digo que precisa existir um sistema municipal de editais, aprovado pela Câmara, e eu tenho certeza que o prefeito Fabiano Horta, o secretário Sadi, e isso eu estou falando para que a gente faça de uma forma... A gente, né, eu vou naquela, porque eu sou artista, estou no governo, então é uma coisa meio louca, mas o artista precisa entender o seguinte, que ele pode fazer toda a crítica do mundo, desde que ele não perca o norte, desde que ele não perca a educação, desde que ele não perca a essência do que é ser artista, que é ser feliz. Porque se a gente quisesse ser triste, a gente teria feito lá atrás o que mandaram a gente fazer. Eu deveria ter feito direito, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu fiz moda, fui fazer o que eu queria. Sou gorda, fiz moda, meti o pé na porta e é isso. Hoje eu sou mais reconhecida pelo Detran, meu RG, e por fora do que por Maricá. E tá tudo certo. Estou 43 anos bem resolvida, não preciso ser reconhecido o tempo todo pela cidade onde eu não nasci, mas que tenho como minha, né, porque Maricá é meu país. Concordo com o que
o Radete falou, a gente precisa pensar a cultura como eixo estruturante Brasil, Estado e Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, tem vários editais abertos no governo do Estado e não tem como a gente achar que só existe dinheiro em Maricá. E aí eu vou falar para vocês, porque eu sou parecerista da banca do governo do Estado, como contratada, né, como consultora, e sabe quantos editais foram inscritos, quantas pessoas se inscreveram no último de Maricá? Se inscreveram no último edital da Secretaria Estadual de Cultura? 5 artistas. Então, gente, também tem que querer, tem que ler, tem que ver o João, tem que ver quem está ali. Vou dar um exemplo, tem Maricá das Artes, tem um edital aqui, tem um projeto a colar. Vocês precisam querer. Então, eu quero terminar minha fala falando o seguinte: a cultura não é gasto, a cultura é desenvolvimento. A cada R$1 investido na cultura, a cidade, o estado ou o país recebem de volta R$1,50. Então você tem 50% andando, que ser artista não é algo pesaroso, é algo a favor do desenvolvimento. O Magno acho que vai falar sobre o polo de moda, mas aqui em Maricá a gente vai ter um polo de moda e um polo de carnaval, porque o nosso depois começa agora, o futuro é agora. Obrigada. Eu falei especificamente do ICETIM, do papel do ICETIM. A Vivi tocou aqui na importância que já tem o ICETIM hoje para o município. Então, o ICETIM ela tem essa transversalidade que a Vivi falou. Hoje nós temos projeto com a área de saúde, com a área de cultura, com educação, com segurança pública. Então, nessa transversalidade, o ICETIM ele vai atendendo as demandas, tá, das secretarias e autarquias municipais. Nesses 2 projetos que temos com cultura, tá, um já tive a oportunidade de falar, de comentar com o Sadia numa prestação de contas realizada, tá, mas é um projeto que atua efetivamente no desenvolvimento de uma plataforma de streaming. Tá? Não vou falar especificamente da plataforma e do seu potencial. Eu acho que vinculado à cultura, vocês são, eu diria, as pessoas mais preparadas para falar do alcance dessa plataforma. Então, enquanto tecnologia, nós temos uma expectativa. Tá? Enquanto alcance, nós não conseguimos dimensionar ainda. Então, nós estamos estressando, testando essa plataforma e vai estar à disposição, tá, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, tá, dos colaboradores, eu vou chamar de colaboradores na área de cultura. Esse é um dos projetos. E o outro projeto é um projeto ainda incipiente, mas já startado, já iniciado, que é o Incubadora Social na área de cultura, que tem uma atuação ampla também e atua em continuidade ao primeiro projeto que já realizamos. Então, os profissionais da área de cultura, os colaboradores da área de cultura, eles serão qualificados, treinados, capacitados, incluindo aí, tá, qualquer munícipe que tenha interesse em participar do projeto. Eu vou utilizar aqui parte da fala que utilizamos lá. O que é importante hoje para o município? Tá, o ICETIM ele atua com a chegada de empresas no município, com a chegada de instituições que podem promover valor de uso e troca. Eu vou falar especificamente da área de cultura. Então, se eu trago, por exemplo, a indústria cinematográfica para o município, tá, legal. Será que eu já tenho um quantitativo de profissionais qualificados, capacitados a atender a essa demanda? Tá? Então, o município ele tem que criar primeiro um ambiente, um sistema, para que possa receber toda essa indústria, todo esse potencial, como o Sadi falou, do chamado polo audiovisual, que vai ser implantado no município, já começa a ser, e gradativamente ele vai crescendo. O ICETIM, ele é uma autarquia, lá, o ICETIM ele não é finalístico. Tá? Então vai chegar a Secretaria de Cultura com um novo projeto para a gente, demandando um novo projeto. O que o ICETIM faz? Ele viabiliza, tá, esse projeto, seja com a conta pública, seja através do edital, e a participação nos editais é fundamental, que tenhamos mais editais nas diversas áreas, na produção de documentário, na produção de filme, na produção de games, em tudo que se possa atuar na área cultural. O tema que eu fui convidada a abordar foi a valorização do artista. E não há como falar sobre valorização sem falar de reconhecimento.
Vou dar um exemplo atual, para ser mais clara, de um outro segmento da classe trabalhadora, que são os profissionais da saúde. Esses profissionais, eles são valorizados por nossa sociedade, pelo reconhecimento da relevância do seu trabalho, do serviço prestado à sociedade. Durante a pandemia, não diferente de nós, artistas, contribuímos para a garantia da integridade física, emocional e espiritual das pessoas. Nós, artistas e fazedores de cultura, produzimos sim e contribuímos, assim como os outros trabalhadores, no campo sociocultural, econômico do nosso país. Não existe arte sem artista. Para que a arte exista, é necessário que o artista produza o fruto do seu trabalho, que é a sua obra, e que ele entrega para a sociedade. A valorização que precisamos é mais do que palmas e o reconhecimento do público consumidor de cultura. A valorização que nós almejamos, enquanto trabalhadores aqui presentes, organizados e representados, é a garantia da nossa dignidade enquanto cidadãos. Existe um documento formal, eu não sabia e eu quis me inteirar, fui lá, busquei. Existe um documento formal em que, para você ter acesso a esse tipo de programa, você tem que preencher determinado tipo de requisito, tem que preencher aquelas burocracias. E um artista maricaense que trabalha no dia a dia, nem sempre isso é fácil. Então, eu acho que para que a gente consiga tornar, por exemplo, o Prata da Casa, um programa que atende verdadeiramente a população de Maricá, a gente precisaria dar um suporte institucionalizado para que esses artistas cumpram esses requisitos legais, mas que tenham acesso de fato a esse programa. Então, é algo que... A gente entende que tem o Ministério Público, por exemplo, existem os órgãos de controle, TCE, o gasto público é diferenciado, mas a gente tentar fazer de alguma forma que a gente consiga trazer isso para a realidade do artista maricaense. Mas, enfim, a gente vinha conversando lá, a Andréia propôs a conversa sobre um projeto de uma espécie de incentivo fiscal a nível municipal, muito interessante, conta com o meu apoio. E eu acho que toda a classe artística em Maricá, a gente tem muita proximidade, né, com os artistas locais, porque a gente são os únicos que a gente não se depara nem só na televisão, mas no dia a dia. E além de aqueles caras que estão ali a gente olhando e se apresentarem, são aqueles que a gente está convivendo aqui no dia a dia maricaense, então não tem como ser diferente. Contem conosco, contem com o nosso Poder Legislativo, para que, na medida do possível, que a gente possa avançar na melhoria das condições, estaremos lá atuando. Eu queria perguntar também, porque essa dúvida eu tenho faz tempo. Por que nas escolas não tem um indígena dando aula? Até para fortalecer a nossa cultura mesmo, porque a língua originária é do povo indígena. E seria muito importante ter um indígena nas escolas dando aula para falar um pouco da nossa cultura, para mostrar a nossa realidade de como a gente vive nas aldeias, de como a nossa luta é grande para a gente ter a nossa resistência, a nossa luta, das demarcações, para respeitar mesmo a gente também. Porque nós somos seres humanos como vocês. E muito obrigado a todos vocês, vereador Danilo, outros demais, por essa oportunidade, Raquel, Andréia e o nome do Senhor, eu sempre esqueço. Sadi, muito obrigado, Sadi. A Gutierrez, a Beté, muito obrigado a todos. A Beté Nhanderupe.
Justo. A audiência de cultura realmente ela é muito, mas muito extensa. Por quê? Porque cultura a gente tá em todos os segmentos, a todos os setores, está em todos os lugares e todas as explanações ali, com todos os expositores falando de cultura, ciência e tecnologia, falando de cultura enquanto desenvolvimento econômico, fomento à cultura, editais. E por aí vai, etc. Tivemos os expositores, a sociedade civil estava sendo representada, mas a gente tem um horário, que é um horário regimental, né? Que é o horário, que é o protocolo, que é um horário, se é na parte da manhã vai até meio-dia, e se é na parte da tarde é de 2 às 5. Sim. E assim, a gente vai dar uma ampliada, porque a gente teve 6 eixos, né? A gente teve um tema principal, que é cultura e políticas permanentes para o nosso município, e dali a gente teve 6 eixos, né? Que passa por identidade local, povos tradicionais, como eu falei, né, anteriormente, cultura e desenvolvimento econômico, fomento, editais, enfim. Turismo, né, promoção do turismo em cima da cultura. Então, o que nós vamos fazer? A gente também vai ampliar para como cultura e comunicação, a gente vai ampliar cultura e educação, né? Porque para fechar, a gente pega e fecha essa audiência pública. Fechamos a audiência pública hoje, mas a gente sentiu a necessidade de fazer uma outra audiência para dar continuidade a uma audiência de cultura no município de Maricá. Legal. Nós temos muitos fazedores de cultura, nós temos muitos artistas, nós temos muitas profissionais da área que querem falar, querem colocar, fazer perguntas, apesar que já tínhamos conversado com o representante do fórum, representante dos conselhos, que era para tirar um representante para falar por todos, e eles conversando entre eles tiraria propostas para ir para a relatoria, como muitos agora me deram. Agora no final eles me deram. Tudo que foi falado por nós e por eles foi relatado oficialmente na Câmara dos Vereadores. E tudo que eles nos deram escrito vai estar dentro dessa relatoria. Essa audiência se dá desta maneira. Ainda mais uma audiência grande dessa. Aí depois a gente leva